graça e paz. Boa tarde, boa noite, bom dia. Seja bem-vindo ao nosso Segundo às 18. Outra vez entrando na tua sala, na tua casa, no teu carro, no teu escritório, para a gente falar de temas que são importantes do nosso dia a dia, seja no âmbito cristão, seja no âmbito político, seja no âmbito cultural, de modo geral. Hoje, no Segundo às 18, eu quero falar sobre o Brasil, o Nordeste e as eleições. Vocês sabem que o resultado das eleições fez com que muita gente culpasse o Nordeste porque o seu candidato preferido não foi eleito. Eu ouvi gente nas minhas lives de oração dizendo: ô pastor, estou decepcionado com o Nordeste, triste com o Nordeste e tal. Mas até aí tudo bem. O que me chocou, eu recebi um vídeo de um pastor de uma igreja em algum lugar do sudeste do Brasil, e ele manda que os nordestinos que estão no culto fiquem de pé, e ele diz: os nordestinos que não são preguiçosos vieram embora, o resto é tudo preguiçoso, vive de miséria, vive de migalhas. E aí ele estabelece alguns adjetivos bastante pejorativos e diz assim: não vou investir um centavo no Nordeste, eu nunca mais vou ao Nordeste, eu não tiro férias do Nordeste, eu não compro mais nada que seja do Nordeste. E ele dá uma chacoalhada. É um pastor evangélico. Que colocação infeliz, que posicionamento desajustado, fora de lugar, fora de hora. Tem opinião, gente, que na melhor das hipóteses fica só para tu. Toma uma decisão e não diz para ninguém que tomou a decisão, mas falar no púlpito diante das câmeras, aí não foi legal. Errou na colocação, deixou a emoção aflorar. Com todo respeito, eu não quero, sob qualquer hipótese, me colocar na posição de contraponto a este líder, pelo respeito à unção que está sobre ele, mas quebrou todas as regras, todas, do ponto de vista da ética, do respeito, do amor, quebrou. E tudo isso foi uma revolta causada porque o presidente Jair Bolsonaro não foi eleito com maioria no Nordeste. Como se o Nordeste sozinho definisse as eleições do Brasil, como que só os nordestinos votaram. Parece. Eu poderia fazer um cruzamento de números para lhe provar que teve mais nordestino votando em Bolsonaro do que em algumas outras regiões, em números proporcionais. Mas não é o interesse, não é o interessante. Eu não vim fazer campanha, eu vim mostrar para vocês que o Nordeste não pode ser responsabilizado sozinho pelos destinos do Brasil, seja um destino benéfico ou não. Não é sensato. Quer ver? Por exemplo, os números finais da eleição deram ao presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva um pouco mais de 2 milhões de votos, à frente do presidente que está no exercício do governo, o presidente Bolsonaro. 2 milhões de votos aproximadamente. Mas você sabia que só em São Paulo 7 milhões e meio de paulistanos deixaram de votar? Pronto, São Paulo poderia ter definido isso sozinho. Você sabia que em Minas Gerais 3 milhões e 600 mil eleitores deixaram de votar? No Rio de Janeiro, 2,9 milhões de eleitores deixaram de votar. E no Espírito Santo, 607 mil eleitores. Só que a eleição estaria definida apesar de o Nordeste não ter optado por votar em sua maioria no presidente Bolsonaro. Ou seja, estão jogando as responsabilidades para cá quando elas também pesam para lá? Não é sensato, gente. Não é assim que funciona. No Nordeste teve gente que votou em Bolsonaro. No Nordeste teve gente que votou em Lula, assim como no Sudeste, no Norte, no Centro-Oeste. Tá? Ou seja, eu estou dando números dos 4 estados do Sudeste que poderiam ter definido as eleições se simplesmente tivessem ido votar.
Está certo, portanto, o posicionamento desse líder que dá palavras azedas acerca do Nordeste? 24% da população de São Paulo capital não votou, 24,2%. 21,8% da população de Belo Horizonte não votou. 21,3% da população do Rio de Janeiro capital não votou ou não votaram. O que significa lembrar que essas três capitais representam 39,9% dos votos válidos. Não votaram. No Espírito Santo, 17% da população não foi às urnas votar. Eu estou mostrando, não estou dizendo que São Paulo, Rio, o discurso não tem o mesmo teor do que eu ouvi e que me entristeceu, eu tenho aqui no meu celular. Não, o discurso não é esse. O discurso é fazer você lembrar nesse segundo às 18 que todo o Brasil tem responsabilidade civil. Milhões de evangélicos não votaram em Bolsonaro. Milhões de evangélicos. Eu vi um líder falando de cerca de 20% dos evangélicos não votaram em Bolsonaro. E aí, vou deixar de ser evangélico? Vou parar de usar a Bíblia porque 20% dos evangélicos não votaram em Bolsonaro? É isso aí? Na igreja que eu sou pastor, algumas pessoas não votaram no presidente Bolsonaro. E aí, fecha a igreja? É essa colocação exacerbada, mal feita, fora de hora, que eu chamo de infeliz, que eu estou aqui pontuando para vocês que o Nordeste também é Brasil. Surgem movimentos separatistas, como São Paulo é o meu Brasil, o Sul é o meu país, mas deixa eu te falar, o fato de você não estar na cozinha não significa que a cozinha não faz parte da casa. Se a cozinha cair, não vem comida para a sala. Se o quarto desabar, você não dorme à noite. Então nós temos que parar com essa ideia desse separatismo que não é inteligente, e entender que nós somos, acima de tudo, brasileiros. Verde, amarelo, azul e branco, ordem e progresso, nós somos o Brasil. A despeito de nossa cultura, das nossas diversidades, você não pode achar que todo nordestino fala véi. Achar que todo nordestino fala oxente é como entender que o cara de São Paulo fala tchê. No Espírito Santo, capixaba fala uai. São expressões que são da cultura local, cada estado tem a sua. Aliás, nem toda a cidade da Bahia fala ó paí, ó. Porque cada cidade tem a sua cultura local. E não aprender a valorizar isso é um preconceito ignorante, se é que essa expressão já não é em si mesma redundante. Vou te dar alguns números do Nordeste para você entender o quanto o Nordeste é importante para o Brasil. Esse é o nosso segundo às 18. Nós somos 9 estados que representamos uma grande variedade de paisagens, cultura e aspectos econômicos. Quais são? Alagoas, Ceará, Bahia, Maranhão, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Maranhão, Piauí e Paraíba. Sergipe, que eu não falei, são 9 estados no Nordeste brasileiro. Se eu começar daqui da Bahia, para eu fazer a sequência, eu estou falando de Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Ceará, Paraíba, Maranhão e Piauí. São 9 estados. E é bom entender que a terceira cidade mais populosa do Brasil está no Nordeste, Salvador, que também é a primeira capital do Brasil. Aliás, por se falar em Salvador e na Bahia, Porto Seguro é a cidade onde chegaram as primeiras caravelas dos portugueses. A Bahia faz divisa com 8 outros estados do Brasil. Recife, capital de Pernambuco, é a primeira capital de um estado brasileiro e a mais antiga. O maior bloco de carnaval do mundo está em Recife.
Recife é considerada a Veneza brasileira por conta dos inúmeros rios e pontes que cercam a cidade e que facilitam a movimentação. A primeira sinagoga judaica de todas as Américas está em Recife, construída pelos holandeses que, quando foram expulsos pelos portugueses, migraram para Nova York e lá construíram a segunda sinagoga judaica de todas as Américas. Recife é o maior parque, o maior polo tecnológico de todo o Brasil. Recife está no Nordeste, tá? A IBM está lá, Samsung, Microsoft, Fiat e mais de 240 startups que elevam a economia do Nordeste. E vou te provar, também do Brasil. Campina Grande foi eleita uma das 10 melhores cidades brasileiras, Campina Grande na Paraíba, para se fazer a carreira profissional. João Pessoa é considerada a melhor cidade brasileira para se aproveitar a aposentadoria. Onde fica João Pessoa, que eu não lembro? Na Paraíba? No Nordeste. João Pessoa também é considerada uma das cidades mais verdes do planeta. Rio Grande do Norte, o maior produtor de petróleo em terra do Brasil, é o estado do Rio Grande do Norte. As rochas mais antigas do Brasil, com mais de 4 bilhões de anos, também estão no Rio Grande do Norte. A NASA considerou Natal, onde fica? No Nordeste, a capital ou a cidade de ar mais puro de todo o planeta. No Rio Grande do Norte foi instalada a primeira base do Programa Espacial Brasileiro. Depois foi instalada a segunda base do Programa Espacial Brasileiro numa cidade do Nordeste, Alcântara, no estado do Maranhão. Você de alguma forma usa sal para alguma coisa, com algum propósito? Muito bem, 90% do sal brasileiro sai do Rio Grande do Norte. Para de comer sal. Não aceite nada que seja salgado, não use sal, porque afinal de contas sai do Nordeste. O Parque das Dunas é um dos 3 maiores parques urbanos do Brasil, o maior cajueiro do mundo, com 8.500 metros quadrados, também está no Nordeste, lá no Rio Grande do Norte. O segundo, que está disputando com o primeiro, também fica no Nordeste, no estado do Piauí, e dizem que ele tem cerca de 300 metros a mais. Maceió é uma das 3 cidades mais procuradas de todo o Nordeste brasileiro. Maceió está em Alagoas, tá? Maragogi é a cidade das praias de águas cristalinas, que também está no Nordeste. Sergipe produz cerca de 1.400.000 toneladas de açúcar todos os anos, sem falar da altíssima produção de álcool. Aquele que você higieniza as mãos, usa em casa, também sai do Nordeste. Aracaju, uma das cidades mais procuradas do Nordeste para fazer nada, porque o nordestino é preguiçoso. Interessante é que quem vem desfrutar férias no Nordeste, enquanto o nordestino presta serviço para quem está de férias. Me diz, se colocações preconceituosas sobre o Nordeste não são ignorantes, desnecessárias, empobrecidas? Se não fosse Aracaju, já disse alguém, talvez você nem soubesse que existe caranguejo. Sem falar que Aracaju tem um dos melhores IDHs de todo o Nordeste, e outras informações do Nordeste que tornam esta região importante para o Brasil. Sem falar, vamos falar em literatura, se o Nordeste burro, ignorante, só tem ignorante. Jorge Amado, Ariano Suassuna, Gonçalves Dias, Raquel de Queiroz, Graciliano Ramos, Manuel de Bandeira, José Lins do Rego, Jorge de Lima, Castro Alves, e o burro Rui Barbosa.
Esses homens e mulheres são nordestinos. Na música, Ivete Sangalo, Cláudia Leite, Djavan, Elba Ramalho, José Ramalho, Gilberto Gil, Caetano Veloso, Gal Costa, Maria Bethânia, Raul Seixas, Fagner, Belchior, Alceu Valença, Luiz Gonzaga, Dominguinhos, Lenine, Alcione, Zé Cabaleiro, Irmão Lázaro, todos nordestinos. Tá, só falou nome de cantores que não são do ambiente evangélico. Falei também, mas tudo bem. Vou lhe dar uns pastores aí para você ter noção. Gesiel Gomes, Gilvan Rodrigues, Gessé Góes, Abílio Santana, Napoleão Falcão, Estevão Fernandes, Gilmar Santos, Juarez de Oliveira, Átila Brandão, Ivan Pitzer, Thalita Pereira, José Wellington Bezerra da Costa, o presidente das Assembleias de Deus do Brasil é cearense. Silas Malafaia, não nasceu no Nordeste, mas o pai do pastor Silas Malafaia é nordestino da Bahia. Portanto, o pastor Silas Malafaia tem origem no Nordeste. Apóstolo René Terranova, um dos maiores teólogos do Ocidente, Antônio Gilberto, pastor José Neco, Estevão Ângelo de Souza, um dos grandes nomes da teologia no Brasil, Osiel Gomes, Ezequias Soares, todos do Nordeste. Ah, esqueci, eu moro no Nordeste, sou servo do Senhor e sirvo a Deus servindo a igreja no Brasil. Então o Nordeste ofereceu e oferece muito ao Brasil. Humoristas, tá, vou citar dois: Chico Anísio, Renato Aragão, Tom Cavalcante. O menino lá, o youtuber famoso, como é o nome dele, gente? Pode falar, Timóteo? O Whindersson Nunes, são do Nordeste. Produtos da terra: mangaba, cajá, jambo, sapoti, siriguela, genipá, pumbu, cacau. 90% do cacau brasileiro sai da Bahia e o Brasil é o quarto maior produtor de cacau do planeta. Então, quando você come chocolate, por favor, lembre-se que algum baiano, em vez de ficar sentado na calçada com preguiça de descascar a banana, como alguns piadistas sem graça dizem, foram para a lavoura produzir o chocolate que você está comendo. No Nordeste estão alguns patrimônios culturais da Unesco, como o Centro Histórico de Salvador, Olinda, São Luís, a Praça de São Francisco em Sergipe. O maior complexo de ilhas do Brasil está no Maranhão. O maior parque aquático da América Latina está no Ceará. Também no Ceará está uma das regiões mais ricas em fósseis e no Piauí, a mais importante área de preservação arqueológica de todo o Brasil. Na Paraíba, na cidade de Souza, estão pegadas de dinossauros. E em Alagoas você ainda pode conhecer a história dos quilombos, a exemplo do Quilombo dos Palmares, o mais famoso de todos, que chegou a abrigar cerca de 30 mil escravos fugitivos das fazendas naqueles dias, amparados pelo famoso Zumbi dos Palmares. Lamento que alguém pense que o Nordeste é apenas o lugar da seca, da fome. Na verdade, a mídia e os políticos sempre se utilizaram da seca de algumas regiões do Nordeste para venderem a indústria da seca e ficarem ricos com isto. Porém, em São Paulo não tem regiões secas? No Rio também não. No sul do Brasil não existem estiagens e escassez de chuva. Frio, só existe frio no sul do Brasil. É? Vem passar férias em junho e julho em Piatã, na Bahia, Maracás, Morro do Chapéu, Vitória da Conquista. Vem aqui pegar uns 4 grauzinhos, 5, 7. Porque aqui não faz frio, tá? Nós temos uma predominância de calor, naturalmente, e é justamente por isso que
se sai do sul, do sudeste, da Europa, da América e vem passar férias no Nordeste. Quem vem para cá não vem buscando frio, vem buscando calor. Então, é uma característica da região. Presta atenção nisso. Se o Brasil separasse o Nordeste, nós vamos considerar esses projetos de separação. O Brasil perderia cerca de 200, sairia de 8.516.000 metros quadrados para 6.963.000 metros quadrados. Perderia quase 2 milhões de metros quadrados. A população do Brasil, separada do Nordeste, cairia de 213 milhões em média para 156 milhões em média. E daí? E daí que o produto interno bruto do Brasil cairia de 1.868 bilhões para 1.681 bilhões, o que equivale a uma perda equivalente ao PIB de Portugal. Se o Nordeste fosse ejetado, vamos usar essa expressão, do Brasil, o Brasil perderia de produto interno bruto o equivalente ao PIB de Portugal. Então, esse conceito e preconceito que condena o Nordeste, aliás, eu vou concluir com uma pergunta: é preconceito ou ignorância? Eu estou aqui para dizer a vocês, eu sou nordestino, com muito prazer. Amo o Nordeste, mas eu não sou bairrista, eu amo o Brasil. Eu sou brasileiro. Nós somos brasileiros. Que bom será se nós aprendermos a nos amar e nos respeitarmos como tais, e entender que cada região tem a sua cultura, as suas necessidades, as suas características próprias. Lamentavelmente, ao longo de todos os anos, o Nordeste foi explorado, como eu disse, com a bela indústria da seca que molhou o bolso de muita gente. Está na hora, sim, e que Deus nos ajude, que os governantes deste país, tomados de senso de responsabilidade, um pouco de vergonha que não faz mal para ninguém, invistam também no Nordeste. Que Deus abençoe você. Esse é o nosso Segundo às 18. Eu só estou me posicionando acerca disso por conta daquela fala, daquele vídeo mal colocado, que um líder diz que o Nordeste só tem preguiçoso, ignorante, santa ignorância. Santa? Foi usada no púlpito, vamos santificar. E se deixar, a gente canoniza. É bizarro a gente simplesmente achar que porque eu estou no Nordeste eu sou preguiçoso, ignorante, vivo de migalhas. Não é assim que funciona. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o Nordeste, que Deus abençoe o Sul, que Deus abençoe o Sudeste, que Deus abençoe o Centro-Oeste, que Deus abençoe o Amazonas, o Acre, o Amapá, Rondônia, Roraima e o Pará, estados da região norte do Brasil. Que Deus abençoe a Bahia, Sergipe, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, o Ceará, Piauí, o Maranhão, estados da região nordeste do Brasil. Que Deus abençoe São Paulo, que Deus abençoe o Rio de Janeiro, o Espírito Santo e Minas Gerais, estados da região sudeste do Brasil. Que Deus abençoe o Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul. Que Deus abençoe o Mato Grosso, Tocantins, Goiás. Que Deus abençoe o Distrito Federal. Que Deus abençoe cada estado do Brasil. No nome de Jesus. Este é o nosso Segundo às 18, o Brasil, o Nordeste e as eleições. Fiquem com Deus.